Graça e paz, amados, família linda, pescadores de almas. Bom, queridos, vamos agora responder a pergunta relâmpago. Lamentavelmente, eu não vi ninguém participar da pergunta, tá? Isso, de certa forma, entristece. Não digo que eu entendo os afazeres de cada um, mas eu também tenho os meus. E quando a gente deixa de responder uma pergunta, a gente está, na verdade, omisso, né? Ao que Deus quer falar e aquilo que Ele quer passar para nós. Então, por favor, participe mais, cresça mais na graça e no conhecimento. E só tem uma forma de nós crescermos: se juntos nós nos unirmos, independente de qualquer situação, para clamar que só o Senhor é Deus. Clamar que só o Senhor é Deus na vitória não adianta. É na peleja, no estreito, que esse só o Senhor é Deus se faz valer muitas das vezes. Tá bom? Mas vamos lá então. A pergunta relâmpago de hoje, minha esposa vai falar com vocês. Graça e paz, irmãos. Muito bem. Então foi dito o seguinte: uma palavra do apóstolo Paulo, se essa palavra se faz real na nossa vida. E olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Minha esposa vai reler essa palavra. Romanos 1,16. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Uma coisa o apóstolo Paulo falou é uma verdade. Ele diz: eu não me envergonho do evangelho. Quando ele diz que ele não se envergonha do evangelho, ele diz assim: o evangelho me capacita a seguir em frente e a dizer: eu sou cristão, eu sou discípulo de Cristo. Mas muitas das vezes nós envergonhamos o evangelho. Muitas das vezes a coisa vai na contramão e nós achamos que apenas por andar com a Bíblia ou fazer parte de um grupo é o suficiente. Não. Nunca é o suficiente, porque todo dia Deus quer, com todo o amor, que nós possamos dar mais e mais de nós, e isso não é uma obrigatoriedade, é uma voluntariedade de quem ama a palavra. Então nós vamos ver aqui que não é uma obrigação, é algo que está inerente. Aqueles que amam a palavra, tá? Eles não conseguem ficar, tá, um dia sem fazer uma oração, sem falar com Deus, sem ouvir um louvor, enfim, sem fazer algo para agradar a Deus primeiramente. E é por isso que ele diz aqui: eu não me envergonho do evangelho. Tem gente que você não sabe nem se é evangélico ou não, porque as roupas não definem o que ele é. A palavra não define o que ele é. Sabe? Os meios onde ele está não definem o que ele é. Se é uma festa, tem ímpios e tem cristão, ele parece mais com ímpio do que com cristão. Então não dá para entender. As festas do mundo ele está ali. Aí eu não entendo mais. Tá? Mas vamos continuar que nós vamos entender mais um pouquinho. Marcos 8,38. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Então, algo aqui, isso aqui é muito forte que Marcos está falando, tá? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nesta geração o quê? Adúltera e pecadora. Aí eu faço uma pergunta: o falar do cristão tem sido diferenciado dessa geração? Será que tem sido diferenciado? Em muitos casos que eu tenho visto, não. Sabe? Porque você não sabe mais. Você não sabe mais definir. Sabe? Tinha um linguajar diferente, tinha um abrir a boca diferenciado. Você olhava a pessoa, quando abria a boca, a pessoa falava: opa, você é cristão. Sabe? Isso até é bonito, mas hoje parece que está excluso. Então isso aí torna-se até uma vergonha. Parece que nós temos vergonha de mudar o nosso falar, o nosso andar, sabe? Escuta alguma coisa e estamos ali junto também no mesmo hall. Não pode ser assim. Aí olha o que ele diz aqui, ó: se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora. Tá? Se envergonhar de mim, das minhas palavras. Como é que a gente envergonha? Estando no meio, participando, fazendo parte da mesma nata. O Filho do Homem se envergonhará dele, se omitindo, né? Então o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Cuidado, querido. Então, muitas das vezes, eu não estou falando aqui que eu entendo que existem muitos meios, como muitas famílias, que nem todos são evangélicos. Eu não estou dizendo não fale com alguém na sua casa que não seja. Não, estou falando mistura em palavras, mistura no mesmo andar, mistura nos mesmos gostos. Tem que haver diferenciação. Enquanto o mundo para tudo para ver uma bobeira, uma novela, uma coisa boba, que não vai edificar, nós paramos tudo para glorificar o Senhor. Então aí que está a diferença. Quando nós paramos para glorificar, somos taxados de maluco. Mas quando eles param para ver baboseiras, são tratados como espertos. Vamos continuar mais um pouquinho. Mateus 5,37.
Quando disserem sim, que seja realmente sim. Quando disserem não, que seja não. Que passar disso vem do maligno. Amém, queridos? Então, às vezes, as pessoas me questionam, né? Ou podem me questionar, poxa, o Reis às vezes tem uma palavra dura. Um Reis, mas a palavra diz aqui, a gente tem que ser sim, sim, não, não. A gente tem que ser sim, sim, não, não. Pergunto, o que é mais, digamos assim, vamos colocar entre aspas, no termos assim do mundo, cansativo? Você ver uma palavra, buscar um tema, mergulhar na palavra, buscar, ter tempo para usar uma palavra rema para vocês, ou você levar 1 minuto para dar a sua opinião. E aí? O que importa mais? O que é mais? Então aqui está dizendo, então é exatamente o que isso diz aqui, ó, tá? Quando disserem sim, que seja sim. Quando disserem não, que seja não. Então eu creio que nós fazemos parte de um corpo onde cabeça é Cristo. E realmente é a mesma coisa, né? Você vai, você é pastora, você é uma pastora, você está na igreja, espera seus membros no domingo na escola bíblica, você levanta cedo, vai cheio de amor, estudou a semana inteira a palavra, chega lá, cadê os irmãos? Aí sabe o que eles falam? Aí que eu cheguei tarde ontem, aí que eu não sei ontem, e não sei o que lá. Mas se chamarem para ganhar um evento, para uma passagem de avião, então para ir a uma excursão, todo mundo junto na praia, todo mundo levanta cedo, querido. Nós sabemos disso. Agora parece que para Deus tem um peso, isso é envergonhar o Evangelho. E isso é envergonhar o Evangelho. Aí entra uma pessoa hoje nova na nossa família e fala, poxa, cadê o irmão falou que o pessoal participava? Cadê o pessoal? Isso é envergonhar o Evangelho. Vamos continuar mais um pouquinho. João 1,12. Do 12 em diante, né? Contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Amém? E quem nasce de Deus, como diz a palavra aqui, tá? São o quê? São os que receberam e creram no seu nome. E aí, ele nos deu autoridade. Autoridade para quê? Para rechaçar todo espírito de preguiça, todo espírito de contenda, todo espírito que vai nos transformar em IA, inteligência artificial de crente. Que hoje em dia está assim. É IA. Na igreja a paz do Senhor, você já viu. Há uma coisa decorada, né? É um palavreado decorado, mas e na prática? E fora dela, e em casa? Sabe? Então nós temos que entender que envergonhar o evangelho, não, eu vou bem ataviado para a igreja. Legal, faz parte isso mesmo. Mas eu quero saber o seguinte, quando você está na sua casa, mais à vontade, quem é você? Quem é a sua esposa? O que você vê? E eu não estou aqui para entrar na casa de ninguém, dizer isso ou aquilo, faça isso ou aquilo. Eu acho que o Espírito Santo, ele olha para nós e não tem coisa melhor, como eu sempre digo, que o Espírito Santo interceder dentro de nós o que está acontecendo, ele verifica nas nossas juntas medulas e a nossa própria consciência. Então nós sabemos, ou não, quando a gente vê alguma coisa que não agrada a Deus. Sim. Nós sabemos, então isso é envergonhar o Evangelho. Nós sabemos quando aquelas coisas, né? Ninguém está vendo, mas quando você está com um papo que não convém, né? Até uma mulher com uma mulher, um papo de uma fofoca, de uma coisa mundana, de uma coisa... E você se senta ali para ouvir, participa, ri e brinca, você sabe que você está envergonhando, sim ou não? Sim. Aí depois você passa por essa mesma vizinha indo para a igreja. Ela fala lá, ó, aquela ali é parceira, aquela ali, né? O inimigo está feliz com ela, está indo do lado dela ali, ó. Então, querido, nós temos que entender que essa é uma palavra muito séria, esse é um estudo muito sério. Por isso que Paulo diz, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Quando ele diz que eu não me envergonho, tá? Olha só, Paulo era um homem poliglota, Paulo era um homem que tinha soldados a seu comando, era um homem que tinha estrelas, era um homem que pegou carta do governador para ir a Damasco, pegar pessoas e trazer encarceradas. Quando ele perdeu todo esse prestígio, ele declara, eu não me envergonho, eu me envergonho das coisas que eu fazia, porque Satanás colocava estrela no meu ombro e aplausos de homem, mas eu era falso, eu era uma pessoa mesquinha, eu era uma pessoa que realmente perseguia os evangelhos, assassinava, matava os evangelhos, eu tinha prazer nisso. A lei falava mais alto que a graça no meu coração, mas hoje a graça fala mais alto que a lei, hoje eu entendo. Às vezes as pessoas até julgam, poxa, agora ele anda afastado, não anda afastado, não é porque o óleo não mistura com a água, não tem jeito. Não tem jeito do óleo misturar com a água, porque nós temos um discernimento diferenciado. Então é isso que acontece. Então Paulo, por isso que ele fala, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus.
é o poder de Deus, para quê? Para que eu possa suportar, e tudo que vier, eu estou capacitado, eu não me envergonho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, judeu e do grego. Então, esse é o Evangelho de Cristo. E muitas pessoas, você vê que às vezes até perdem as coisas, né? São empresários, e ficam envergonhados e se matam, porque perdeu coisas materiais. Já viu assim essas reportagens? A pessoa perde coisas materiais e a mente buga. Não, vou me matar. Perdeu o não, status também, né, perante os outros, a Aí posição social. Entendeu? Aí eles falam assim, não tem mais sentido minha vida. Eu vou matar e vou matar minha família. Já vi várias reportagens assim. O empresário matou a família, matou tudo, que ele foi à bancarrota. Sabe? Todo endividado. A solução, o Paulo não, ele perdeu lá, aparentemente tudo que ele tinha como posse. Mas ele ganhou o reino. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos que ganhar o reino, querido. Por isso que eu digo, desperta você que está dormindo aí. Desperta. Eu não estou aqui exigindo que ninguém... Mas eu creio que a palavra, quando a gente dá um estudo, ela nos faz crescer, sim ou não? Hã? Ela não faz o que nós venhamos a crescer, ela nos faz crescer, ela nos faz começar a entender aquilo que depois a gente busca, sabe aonde? Nos podcasts aí do YouTube, para tentar crescer em alguma coisa que não adianta de nada, não serve de nada. E tem muita gente que não entende, aquilo ali é uma igreja preta com um holofote em cima do homem que não tem uma Bíblia. O cara não abre nem uma Bíblia sentado no banquinho e o pessoal fica aplaudindo. Nem uma Bíblia o cara abre sentado no banquinho e dá visualização. Isso é envergonhar o Evangelho. Isso é envergonhar o Evangelho. Porque quando você abre uma Bíblia, quando você está num lugar, a pessoa fala, olha, você é um homem comprometido. Aquela viúva viu Elias passando assim, falou, esse aí é um homem de Deus. Esse é um homem de Deus. O comportamento dele fala alto. Então, querido, cuidado. Às vezes nós estamos envergonhando, mas a cegueira de Satanás é tão grande que a gente acha que está tudo bem. Está tudo bem. Aí não falta uma santa ceia. Ai, não falta não sei o que, tá? E seu coração está no altar? O meu coração está no altar? Então tem coisas que falam mais altos do que apenas os olhos carnais possam ver. Vamos continuar. 1 Tessalonicenses 1:4 em diante. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Ok? Olha o que ele diz aqui, ó. Olha só. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra. Em palavra, todo mundo lê uma Bíblia. Mas não chegou somente em palavra. Mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Querido, deixa eu falar para você. Nós às vezes perdemos a noção e envergonhamos porque a gente não sabe o peso de dizer eu sou cristão. Você está entendendo? Você não sabe o peso, porque, mas você é cristão, mas você não tem um carro do ano? Jesus tinha um quê? Ele entrou no burrinho. Ele abriu mão para ser um andarilho por aquelas terras, tá? As sandalinhas cheias de poeira, pregando a palavra. Ele não tinha onde recostar a cabeça. E sabe qual era o foco dele nesta terra? Uma cruz. O foco dele aqui ainda era uma cruz. Então nós temos que ter cuidado, querido. E é por isso que diz essa palavra assim, tá? Mas também, não me envergonham, como me diz aqui, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Olha só, olha a ousadia de Paulo aqui, Vocês sabem como procedemos entre vocês. Querido, é muito sério o evangelho. Eu e você, se existe algum tipo de brincadeirinha, temos que parar enquanto é tempo. Tempo, querido. Arrebatamento não vai dar tempo de fazer vigília. Arrebatamento não vai dar tempo de ir para a campanha. Arrebatamento não adianta você querer falar em língua. Arrebatamento é arrebatamento. Quem vai, vai. Quem não vai, fica. A coisa tá aí fechando. O G20 está aí. Nações aí, os Illuminati estão aí agora nas TV. Acaba a pessoa rindo para ver desenhos e está lá, Illuminati. A maçonaria está entrando aí pesado. E o pessoal está rindo, está de olho fechado, ainda tem... É porque pena que nós não estamos tão perto assim. Porque senão eu queria pedir para reunir vocês, para a gente dar um estudo muito sério do que está acontecendo. Tem gente dormindo ainda, achando que comeu, bebeu, ganhou o salário e está tudo bem. Não, querido. Temos que estar despertos, porque Satanás, ele continua interagindo. Enquanto a gente ficar de boca aberta, cheio de teia de aranha, olhando o que o mundo tem a dar, a gente não cresce. Cresce igual, aliás, rabo de cavalo, para baixo. Cuidado, querido. Não envergonhe o evangelho de Cristo. Vamos continuar. Gálatas 1:11 em diante.
Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Não o recebi de homem algum, nem me foi ele ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Mais uma vez aí, olha como Paulo mostra. Eu não me envergonho. Por quê? Porque eu tenho plena certeza que de mim mesmo eu não sou nada. Eu não me envergonho porque eu sei que o que eu tenho vem do alto. O que eu tenho vem do alto. Ele fala aqui, ó, quero que saiba que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, não é segundo a mim. Eu não tenho que ter uma luz em cima de mim, uma igreja preta. Eu não sou nada. Não recebi de homem algum, nem me foi dado, nem me foi ele ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. Jesus revela, querido. Jesus revela. Às vezes as pessoas ficam dando murro em ponta de faca, falando eu quero. Deixa Deus fazer o que Ele quer na sua vida. Nós perdemos porque nós colocamos escolhas para Deus. Ei, é Ele que tem que escolher o seu caminho. É Ele que tem que escolher. Ele só fala assim para você, vai, divulgue meu evangelho. Vai, participe. Vai, cresça na graça, no conhecimento. Agora as pessoas se omitem. Aí depois vai reclamar. Aí vem a pancada da vida. Aí é o ai. Aí onde fica a igreja mais próxima? Querido, no arrebatamento não adianta procurar a igreja. No arrebatamento não adianta. E é uma vergonha. Olha, eu nem sei se eu falo o que o Espírito Santo falou agora. Sabe qual é a pior vergonha? É no arrebatamento os que ficarem aqui e falarem assim, puxa vida, eu envergonhava mesmo o evangelho. Aquela irmãzinha me contava as coisas. Ela envergonhava também. Eu vou bater lá, vou me esconder com ela, vou ficar com ela. Que vergonha. Que vergonha, porque um sabe que o outro não subiu, um tem certeza que o outro ficou e vai se unir àquela nata, e aí a duras penas, pelo sangue, eles vão ser salvos, porque vai ser perseguição, vai ser tortura. É muito fácil, querido, fazer semblante de mongo-mongo, se dizendo santo, se dizendo cristão, mas quando Deus vê por dentro, sabe o que tem dentro, sabe o cheiro que tem dentro, de mim e de todos. Não adianta, a Deus ninguém engana, a Deus ninguém engana. Sabe? Por isso nós temos que despertar com esta palavra. Despertar com esta palavra para quê? Para que verdadeiramente nós possamos crescer na graça e no conhecimento e numa transparência do que nós queremos, tá? Do que nós queremos. Porque a gente sabe o que Deus quer, mas é do que nós queremos. Por isso que Paulo declara, eu não me envergonho, ou seja, eu sei o que eu quero. E quando você lê lá, quando eu não separei, Filipenses 4, 12, ele fala o quê no versículo 12? Sem andar nu, sem ter dinheiro, sem estar duro, sem andar nu, sem andar vestido, sem andar na bonança, posso todas as coisas, versículo 13, naquele que há de me fortalecer. Eu estou preparado. Quando você chegar a esse ponto, mas o irmão estava com a BMW, trocou, agora está com um Corsa, pois é, mas eu estou com Jesus dentro de mim. Eu não estou com Jesus dentro da BMW. Eu não estou com Jesus porque A, B ou C tem mansão. Ele tem 2, 3 mansões, nem lá ele anda aquela mansão toda. E sabe o que é isso? Aí é soberba humana. E quem não tem ainda fica ali de boca aberta admirando. Não aproveita nada aquilo ali. É melhor ele ter uma coisa menor, mas ter uma família em sua volta. Ter alguém que ele possa confiar. Pessoas louvando ao Senhor, porque o reino não está nesta terra. O camarada pode ter na mansão dele, um hangar lá, com tantos helicópteros lá para ele viajar todo dia com um. Nada disso vai se comparar com a salvação eterna. Mas as pessoas julgam pelo peso que você tem na sua conta bancária, não é verdade? As pessoas são aí a 1000 por hora nas redes sociais e os bobos seguindo pessoas milionárias. E as pessoas ainda ficam lá atrás ali, né? Bajulando, vendo o que o outro... E não ganham nada com isso. A não ser o outro falar assim, tá vendo, bobo? Eu tenho e você não tem. Então que nós possamos buscar as coisas do reino. Vamos andar mais um pouquinho. Mateus 24, 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Amém? Então, querido, eu quero terminar com esta palavra aqui. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E olha, você que faz parte deste grupo, a gente aqui não tem desculpa. Nós não temos desculpas, tá? Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ninguém pode dizer, eu nunca ouvi a palavra. Agora todos podem dizer, eu aceitei ou eu rejeitei. Aí há uma diferença. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, tá? E volto a dizer, sem problema nenhum. Eu não sou
dono de grupo da família Pescadores de Almas. Eu não sou. Eu sou um membro como vocês são membros. Eu quero deixar isso bem claro, tá? Eu não estou aqui, o irmão às vezes puxa a orelha da gente. Eu não sou, volto a dizer, eu não sou dono. Eu sou aqui um membro como vocês são membros, tá? E amo todos vocês. Sei que vocês me amam também em Cristo Jesus. Mas eu lamento porque eu sei como o inimigo joga. E quando vem a canseira, o sono, o enfado para participar dessas coisas, eu entendo espiritualmente que muitos estão dormindo em pé. Porque se você o tempo todo manda emoji para cá para o grupo e não participa de um tema, aí a pergunta que eu faço, você lê os seus próprios emojis? Se você manda emoji, se você manda legal, porque eu curto, eu gosto muito, continue mandando. A minha pergunta é, se você manda todos os dias essas coisas, você não tem como participar de um tema? Falta tempo de você participar de um tema? Então você vê que nem aí nós podemos ter desculpas. E eu volto a dizer, eu não quero que você participe por pressão. Eu quero que você faça uma autoavaliação, terminando minha palavra, tá? Como eu também não participo por pressão. Eu faço uma autoavaliação em mim mesmo. Eu amo, eu gosto, amo, gosto. Então tô lá. Sabe, querido? Então que nós possamos nos avaliar. Me perdoem, sei que muitas das vezes, né? Alguns não, olha, uma palavra dura, mas me mostra na Bíblia uma palavra mansa de Jesus. Me mostra na Bíblia uma palavra mansa de João Batista. Me mostra na Bíblia aí, você não vai achar. E não são palavras duras, são palavras para quebrar o sono que o inimigo tenta jogar nos nossos corações e na nossa alma. A palavra, aliás, diz, desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Tá? Volto a dizer, que nós possamos crescer juntos. Isso serve para mim também. Tá? Por exemplo, ontem eu fiquei um pouco afastado, estava com afazeres aqui, serviço, ontem eu não entrei muito. Tá? Mas a gente sempre está entrando dando jeito. Qualquer coisa que eu tenha colocado como falta em mim mesmo, eu abro um leque para que seja dito no grupo, aqui em off. Aqui em off não, no grupo, em on. Ou então você fala comigo em off. Não tem problema nenhum para mim. Não tem problema nenhum para mim. Porque da mesma forma que eu sou, se ensino ou não, minha esposa está aqui do meu lado. Ó. Da mesma forma que eu sou, se ensino ou não, eu quero que sejam comigo. Que Deus abençoe a todos. Amo todos vocês. Mas eu quero que vocês sejam todos sempre transparentes comigo, como eu sou com você. Porque a transparência nos leva a um amor comum. E uma certeza que dessa forma nós chegaremos lá. Porque às vezes a gente precisa ser despertado para uma coisa que nem nós estamos entendendo. Amém ou não amém? Amém. Às vezes eu posso estar no erro que nem eu estou entendendo. Mas quando você fala comigo, eu me desperto. Então isso é importante. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de todos. Graça e paz, família linda, pescadores de almas.